rico, como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, as pessoas pagam em média 35% a 40% da sua renda em impostos. Você pode não ver que está pagando imposto, mas você está pagando imposto. Você pode pagar na renda, você pode pagar comprando bem. Um país intermediário de renda média, como a Coreia, paga 28% da renda em impostos. Um país como o Brasil, um país emergente, paga 20%. O Brasil não paga 20%, como o México, não paga 28%, como a Coreia, ele paga 35%, como os países ricos. O Brasil tem uma carga tributária mais elevada, ela é disfarçada porque ela está disseminada nos bens. A gente não paga diretamente sobre a renda, a gente paga os impostos implícitos na compra de bens, como ICMS, ISS e outros impostos indiretos, PIS, COFINS. Então, impostos e inadimplência. Inadimplência talvez seja, isso é dado do Banco Central, tá? Esse dado não é meu. Ela é 1/3 do custo do spread. O Brasil ainda tem um spread alto, o Brasil ainda tem uma taxa de juros alta, ela caiu a metade, o spread caiu a metade, a taxa de juros caiu a metade, mas ainda é alto, quando se compara com outros países, e 1/3 disso é inadimplência. E aí esse é o ponto que eu queria chegar para conversar com vocês e trocar, enfim, alguns dilemas que acho que o país vai ter que enfrentar nos próximos anos. Eu, na minha vida acadêmica anterior, sempre defendi muito, os economistas, não sei se vocês acompanham, mas fica uma discussão muito grande se o país cresce porque o câmbio está no lugar errado, porque os juros, sempre discute juros, câmbio. E eu sempre defendi que, na minha vida profissional, que crescimento econômico tem pouco a ver com juros, tem pouco a ver com câmbio e tem muito a ver com boas instituições. Instituições importam para o crescimento, que boas regras de jogo importam para o crescimento, que boas regras funcionam com o setor público ou com o setor privado, que regras inadequadas não funcionam nem no setor público, nem no setor privado. Quer dizer, que o grande desafio do regulador, do legislador, é construir regras boas, e não bastam boas intenções, né? A boa intenção ela pode ser, ela pode estar entranhada no legislador e ela resultar com um efeito inverso ao pretendido. Quando eu era mais jovem, tinha uma lei do inquilinato no Brasil, que era extremamente bem intencionada, ela queria proteger os inquilinos. Não tinha oferta de imóveis, eu não sei quem viveu esse período, a gente não conseguia alugar um imóvel, tinha que ter fiador, depósito, porque a lei do inquilinato, ela, apesar de bem intencionada, ela foi ineficaz no seu objetivo e ela acabou gerando uma dificuldade imensa de ter oferta de imóveis. O dia que a lei do inquilinato foi alterada, a oferta de imóveis reapareceu. Esse é um caso. Outro caso é a regulação de plano de saúde em 98, que foi muito bem intencionada, né? Hoje você não consegue comprar um plano de saúde privado, a não ser por preços muito altos. Esse mercado fechou. O setor hoje não oferece seguro-saúde, oferece via empresa você consegue, né? Mas o privado, o autônomo tem muita dificuldade hoje, isso é um desafio para o país, como é que a gente volta a viabilizar uma lei bem intencionada que acabou gerando uma dificuldade. Então, eu acho que as instituições, e esse é um debate importante, quer dizer, boas regras do jogo, boas instituições, elas ajudam o país, ajudam a combater a desigualdade, ajudam o crescimento. Regras inadequadas no mercado de crédito podem estimular a inadimplência e podem estimular o mau uso do crédito, né? Uma maior inadimplência significa, como foi dito na palestra anterior, maior taxa de juros. Os bons clientes que pagam as suas contas vão pagar pelas dívidas dos maus clientes. Isso vira o spread, como a gente viu antes. O spread incorpora esse ponto nas perdas. E aí eu vou dar um exemplo de como boas instituições podem ajudar a prevenir o problema, a evitar que ele ocorra. As nossas empresas viveram uma grande crise há 2 anos atrás, em 2008, outubro de 2008. Eu não sei se vocês lembram da crise. Eu trabalho em banco, não há muitos anos, mas trabalhava já em 2008, lembro. Foi uma crise de sacudir o mundo, uma crise sem precedentes, na minha memória. Essa crise, no entanto, no mercado de crédito para as empresas, talvez tenha sido a maior queda da produção econômica do Brasil em muitas décadas. Eu não tenho na minha memória de economista, nos dados que eu vi,
uma queda tão grande da renda nacional e da produção como a que houve no quarto trimestre de 2008. Nosso PIB caiu 16%, 17%. Foi uma queda, mas se buscar nos livros de história econômica, não se acha uma queda de 17% da produção nacional. As empresas fecharam. Muitas. No entanto, um ano depois, logo depois da crise, poucas empresas tiveram problemas de crédito. Se a gente pegasse os jornais, na época, não havia problema. Ao contrário das crises do passado no Brasil, que quebrava a Mesbla, quebrava lote de eletrodoméstico, quebrava grande empresa, quebrava empresas de estrada de ferro, não teve quebra por causa de crédito nas empresas. Não teve superendividamento das empresas no crédito. As poucas empresas que tiveram problema de crédito, tiveram porque investiram mais do que disseram que iam investir. 3 ou 4 frigoríficos tinham acabado de comprar, concorrentes, fizeram investimentos grandes no meio do caminho, não foi bem por causa do crédito, foi por causa do investimento. Quer dizer, a gente não lembra, pega os jornais, não tinha. No entanto, houve uma crise que acho que todos ouviram falar, que foi a crise dos derivativos. Várias grandes empresas com problemas sérios com derivativos, são instrumentos financeiros que não aparecem no balanço das empresas. Esses instrumentos financeiros, as empresas podem tê-lo, e eu que leio o balanço delas, eu não sei que elas têm. Qual é a grande diferença de derivativo para crédito? E essa é uma boa história para contar, porque são as mesmas empresas. É que, quando é crédito, isso aparece no balanço da empresa, eu, banco, vejo isso, e o Banco Central me diz quantas dívidas a empresa tem. Eu entro no sistema do Banco Central e eu sei que a empresa A tem tanto de dívida. Então, quando é crédito, eu sei o balanço da empresa, eu sei o quanto que a empresa fatura, eu sei o lucro, eu sei os custos da empresa. E eu sei as suas dívidas. Eu posso virar para uma empresa e falar, eu não vou lhe dar esse empréstimo, porque você não aguenta pagar esse empréstimo. Ou, este empréstimo seu está em dólar e as suas receitas são em reais. Se o dólar subir, você não consegue, você vai ter dificuldade de superendividamento. Isso é, o sistema financeiro pode auxiliar as empresas a adequar as suas dívidas. De novo, eu conheço todas as dívidas dela, ao entrar no Banco Central, e eu conheço o seu fluxo de caixa, seus pagamentos, suas obrigações, porque eu vejo o balanço trimestral das empresas de capital aberto. Elas são obrigadas a publicá-lo. Não teve empresa com problema de dívida. Teve problema decorrente de outras coisas, investimento, derivativos. E por que os derivativos? Eu não tenho uma central de riscos de derivativos. O sistema financeiro não consegue saber quantos derivativos tinha uma empresa. Ela podia me dizer, olha, só tem um derivativo. Algumas tinham 28, com 28 bancos diferentes. Ninguém sabia. Eu não sei o tamanho dos derivativos. Eu não sei a composição. As empresas tiveram problemas de derivativos. Sério. Grandes empresas foram à lona por causa disso. Qual é a proposta de mudança da regulamentação hoje do Banco Central? Criar uma central de derivativos. Obrigar todo mundo a informar o tamanho das suas dívidas. Se eu sei o tamanho das dívidas das empresas, eu ajudo. Porque não é do meu interesse a empresa em dificuldade. A empresa em dificuldade é uma dívida que eu não recebo. O banco não recebe. Queremos empresas saudáveis. Essa é a relação que interessa. A dívida é para ser paga. Se ela está inadequada, ela não consegue ser paga. O que é um sistema de crédito? Um sistema de crédito é exatamente uma grande tecnologia de captar recursos de todos nós, né, construir rede de agências e máquinas, etc., e achar pessoas ou empresas que precisam de dinheiro. Mas precisam porque vão ter mais renda na frente. Porque esse dinheiro tem que ser repago a nós, depositantes dos bancos. Nós depositamos o nosso dinheiro, nós temos que receber o nosso dinheiro de volta. Então tem que saber exatamente que boas empresas têm oportunidade de crescimento, ou às vezes a agricultura, que ela tem os ciclos da plantação. Ela no período precisa de dinheiro e ela paga quando dá safra. Essa é a tecnologia do sistema de crédito, que não é simples. Por quê? Nós temos muito poucas informações no Brasil sobre a estrutura de dívidas, sobretudo das famílias. Como é que eu sei que uma pessoa, ela me diz que está com uma perspectiva de crescimento, que ela está com uma renda crescente, ela me diz que não tem outra dívida. Como é que eu posso saber se isso é verdade ou não é verdade? Se isso é verdade, um crédito pode ajudá-la no seu processo de formação profissional.
pode ajudar a pagar um mestrado, pode ajudar a abrir um negócio, pode ajudar a comprar a casa própria. Se não é verdade,